Fala aí galera, meu nome é Lilia, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Li no Livro e hoje é dia da gente conversar das 15 leituras para 2024. Já estamos aí entrando em fevereiro praticamente, né? Mas eu achei que valia a pena aqui trazer uma listinha de livros que eu pretendo ler em 2024. Na verdade, é uma lista mais para eu me motivar, que são livros aqui na minha estante que eu passei o olho, assim, e seriam livros que, tipo, eu pegaria agora para ler, porque eu tenho muita vontade. Também tentei fazer uma lista um pouco mais equilibrada, no sentido de ter diversos gêneros, diversas abordagens, talvez livros maiores, livros menores, vai ter até uma HQ, então vamos para os livros. O primeiro livro dessa lista eu tô dando uma roubadinha aqui, por quê? Porque é um livro que eu já comecei em dezembro de 2023, mas eu coloquei nessa lista, primeiro, porque ele é um livro que é um pouquinho desafiador, por ser, assim, uma fantasia um pouco mais, vamos entre aspas, dizer, complexa. Também por ser um livro um pouquinho grande, ele tem aí, digamos, na sua versão física umas 600 páginas, e porque eu quero muito dar entrada nesse universo, eu acho legal colocar ele como meio que uma metinha, um desafio. Estou falando de Elantris, que eu já comecei a ler, mas eu comecei a ler, eu li assim, tipo, uns 3, 4 capítulos, não entrei muito na história. E então quero aí colocar como, digamos, o topo dessa lista para eu não desistir dele e continuar essa leitura, porque eu quero muito entrar aí no universo do Brandon Sanderson. E aqui nessa história a gente vai ter uma sociedade ali em que a gente tinha uma cidade que era Elantris, onde tinha as pessoas, digamos assim, era uma raça de pessoas evoluídas e meio que semideuses ali, vamos dizer. E há 10 anos atrás aconteceu algum tipo, que ainda eu não sei o que aconteceu, mas parece meio que uma maldição, que todo mundo que era muito bela, numa cidade muito linda, muito evoluída, acabou se transformando ali quase numa maldição para essas pessoas. Então, todo mundo ali é uma raça de pessoas que meio que se transforma neles, e antes o que era uma coisa super legal, agora virou uma coisa super pesada, e a cidade foi fechada e selada, enfim. E daí tem alguns problemas ali entre reinos e uns caras malucos querendo dominar. É isso que eu tirei dos 3, 4 capítulos que eu li. Mas, enfim, estou muito animada porque realmente esse... Não necessariamente você tem que começar por Elantris, mas estou tentando seguir uma ordem que eu vi na internet aí, que o Geek Freak postou lá no Instagram dele, que faz meio sentido para seguir aí esse universo, e como eu não tenho muito por onde ir, comecei por Elantris. Então, mais como título assim de não vou desistir de mim mesma, Elantris aqui em primeiro lugar. A partir do segundo vocês vão ver que a coisa já começou a complicar, que eu vou trazer Os Miseráveis, do Victor Hugo. Esse aqui foi um livro que eu ganhei de presente do Arthur ano passado, e por incrível que pareça, ele tem vontade de ler. Geralmente ele não tem muito vontade aí dos mais clássicos, né? Apesar de que ele leu o Conde de Monte Cristo, então tem que dar essa ganja. Mas, Os Miseráveis, então aqui é um livro que, sinceramente, eu tenho vontade de ler pelo tudo que ele significa, né, historicamente, e por ser o favorito de muita gente, mas eu sei que vai ser uma história pesada, complexa, com muita injustiça e extremamente dramática, né? Mas o que é legal dessa história é que eu não sei nada sobre ela, porque eu nunca vi nenhum tipo de adaptação, nunca peguei nenhum tipo de spoiler, então, além de que eu sei que é sobre uma personagem, se eu não me engano, mulher, eu acho que tem vários personagens, né, que acompanham, porque tem vários, é dividido em vários capítulos, várias partes que tem nomes de pessoas, e eu sei que vai acontecer uma tristeza atrás da outra aqui, e umas injustiças, e eu vi vários cortes aí da adaptação que tem a Anne Hathaway, né, que é um musical, então eu vi cortes, mas eu não sei nada da história, então acho que vai ser bem emocionante, provavelmente uma leitura que eu vou fazer aí ao longo de pelo menos uns 2 ou 3 meses, porque eu quero ler bem com calma para ir absorvendo, e talvez até fazendo algumas consultas e pesquisas históricas. Esse aqui, com certeza, eu acho que é o maior desafio dessa minha lista, então ficou em segundo lugar. E espero que seja aí um favorito desse ano. Preenchendo aí a cota de nacionais da lista, eu trago Torturado, que era um livro que eu ganhei, acho que eu ganhei ano passado de aniversário, do Itamar Vieira Júnior. Que eu pensei, a hora que eu receber, que eu ganhar esse livro, que eu comprar esse livro, eu vou devorar ele, porque eu queria muito, que todo mundo fala, todo mundo adora. Mas acabou que chegou e eu acho que eu fiquei naquele sentimento de vou guardar um pouquinho pra depois, vou guardar pra depois, vou guardar. E fui guardando e nunca li. Então coloquei nessa lista porque é um livro que é extremamente importante aí, né? Acho que da temática que ele fala, e também é muito difícil livros nacionais ganharem tanta visibilidade, assim, no sentido de ficar entre os mais vendidos, geralmente, né? Ainda mais falando de um livro que é contemporâneo, né?
Eu achei muito legal, então vai falar que esse aqui, né, tristeza atrás de tristeza, né? Eu sei que vai ter duas irmãs, eu sei que tem muito a ver com o passado escravagista do Brasil, eu não sei se se passa nessa época ou se é depois, ou se é o que, né, o que a gente carrega desde lá como sociedade, mas sei que vai ser pesado, vai ser complexo, mas estou apostando minhas fichas que eu vou amar, porque eu não sei, esse livro, mesmo sem ler, sem saber muito ele me passa muito a vibe de que eu vou ter a mesma experiência que eu tive com Kindred da Octavia Butler, no sentido de tirar você da sua realidade e te colocar numa realidade horrorosa, mas que, enfim, te faz refletir muito sobre o assunto. Então, estou apostando muito minhas fichas que eu vou gostar muito desse. Em quarto lugar, um fantasia, meio ficção científica, meio romance, não sei, ainda não li. A Vida Invisível de Ed La Rue, da V.E. Schwab. Eu não li nada da V.E. Schwab ainda. Ainda estou tentando entrar no mundo da fantasia, eu falo isso todo ano. Mas, enfim, estou tentando. Aqui a gente vai ter a história de uma protagonista, então, que ela decide... Acho que ela faz um pacto. Eu não sei se ela é por querer ou sem querer, mas ela, enfim, ela vive pra sempre, né? Pelo que eu entendi, ela é imortal. Só que pra ganhar isso, digamos assim, ela acaba perdendo outra coisa, que é as pessoas não se lembrarem dela. Até que, em um certo momento ali, depois de ela viver ali uns 200, 300 anos, sei lá, alguém lembra dela. Então, bem interessante. Eu acho que vai pra um lado bem, além da fantasia, talvez um pouco romântico. E aposto nas minhas fichas que eu vou gostar bastante desse aqui. Eu queria ter muito lido ano passado também, ficou no meu carrinho de leitura de próximo, que nem o Torturado, só que acabou não rolando ano passado, mas desse ano não passa. Na sequência, outro que entra ali na caixinha quase que... acho que é fantasia, só que pende um pouquinho mais pro lado do terror. Estou falando de Amigo Imaginário, do Stephen Chbosky, acho que deve ser assim que fala o nome dele. Eu não sei, esse livro me tem uma pegada, sempre quando eu leio a respeito dele, uma pegada meio King que puxa no meu coração. Então a gente vai ter um protagonista aqui de 7 anos, que é o Christopher. E o Christopher, ele tem um amigo imaginário. E o que eu achei legal aqui, porque eu não sou muito de ler sinopses, quando eu me interesso, eu vejo alguém falando um pouco a respeito, sem spoiler, eu já vou atrás, eu não leio, mas tem escrito aqui uma frase que é bem legal, que é: Christopher tem uma missão, e se ele não cumpri-la, todos vão pagar muito caro por isso. Então, uma pegada bem thrillerzinho. Entra também na categoria calhamacinhos, porque tem 750 páginas. Eu espero que seja uma leitura fluida e que eu goste bastante. Como eu disse, uma pegada mais King, acho que vai ser legal. Na sequência, para dar uma diversificada aqui um pouco das leituras e para me ajudar também com um bando de calhamaço que eu coloquei aqui, que eu já olhei e já dei uma arrependida, Watchmen, do Alan Moore e do Dave Gibbons. Essa é uma história que também não conheço nada. Faz muito tempo que eu não leio HQs, quadrinhos de heróis ou anti-heróis e coisas do gênero. Faz um tempinho mesmo. Acho que o último que eu li, não vou saber se foi do Homem-Aranha ou se foi... não sei. Mas enfim, tô devendo aí uns quadrinhos, que a gente tem vários quadrinhos aqui em casa. A gente, né, no caso o Arthur, mas enfim, vocês entenderam. Que eu não peguei mais pra ler, então vou aproveitar que eu tenho. E o Watchmen, não assisti o filme, não sei nada sobre, sei que é um grupo de heróis, anti-heróis, eu não sei também nada. Então vai ser bem surpreendente, talvez, porque todo mundo elogia muito esse livro. E esse quadrinho, por incrível que pareça, ou não, ele está no meu livro pra ler antes de morrer, então sempre tive um pouquinho de interesse de saber o porquê. Então vamos descobrir esse ano. O livro agora puxando totalmente para ficção científica do meu novo amor, que é a Ursula Le Guin, A Mão Esquerda da Escuridão, que por sinal eu estava assistindo um dos vídeos que eu gravei, que eu falei A Mão Esquerda de Deus, mas A Mão Esquerda de Deus acho que é um dos livros daquela saga do Dexter, esse que é da escuridão mesmo. E pelo que eu dei uma olhada na sinopse, como eu disse, se eu me interesso pelo autor, eu vou ler basicamente sem saber sinopse nenhuma, mas eu fui ler pra não saber o que falar aqui. Vai ser sobre a história de um humano que ele vai tentar viajar, acho que intergaláctico, sei lá, pra convencer uma sociedade a se juntar, tipo, eu não sei dizer assim, um conglomerado de países, planetas, sei lá, e a coisa vai dar um pouco errado porque ele vai chegar, pelo que eu entendi, ele vem de uma sociedade um pouco mais avançada e vai chegar nessa sociedade que é um pouco mais medieval e que... Eu não entendi se o humano é uma mulher, mas torno já as mulheres, né? Na sociedade medieval não tinha espaço nenhum, então as coisas vão começar a ficar ali meio conflitantes. Eu gosto
muito da escrita da Legan, eu, tipo, me apaixonei. E ela fala muito também sobre isso, sobre a posição da mulher na sociedade, então sempre, claro, usando exemplos aí de ficção, fantásticos, né? Mas que fazem assim, remetem diretamente a problemas da nossa, então... Ai, já tô apaixonada por esse livro sem nem ler. O próximo livro também é ficção científica, talvez eu falei, vou diversificar e talvez eu caia tudo na mesma coisa? Talvez, mas tá bom, vocês entenderem. Devoradores de Estrelas, do Andy Weir, que é o mesmo autor de Perdido em Marte, então não li Perdido em Marte, queria ter lido porque eu gostei muito da adaptação, mas como eu assisti acho que algumas vezes aquele filme, tipo, a história tá muito clara na minha cabeça, eu decidi comprar outro livro para ver se eu gostava da escrita do Andy, né? E todo mundo fala muito bem desse livro. Esse aqui é um dos meus hypes desde que eu comprei ele, só que eu imagino, eu não tenho certeza, mas eu creio que vai ser uma leitura um pouco mais difícil, no sentido de ter que prestar muita atenção, talvez com muita coisa técnica, porque eu já ouvi falar que ele escreve bastante coisa técnica, porque se eu não me engano ele é cientista físico, alguma coisa assim, também. Então ele traz bastante detalhes aí para os livros dele. E nessa história a gente vai ter um cara que ele acorda na nave, ele tá numa nave acho que cheio de pessoas, e essa nave tem a missão de salvar a humanidade, alguma coisa assim. Alguma coisa deu errado, e eles estão indo para outro lugar para salvar a humanidade, só que ele não lembra de nada. A gente sabe, eu acho, ele não sabe que é para isso. E ele não sabe o que tem que acontecer, então ele não sabe para onde tem que ir, e eu não lembro se tem algum problema na nave, não lembro. Mas eu lembro que é essa vibe assim, de meio, vamos salvar o mundo, só que ele não sabe que ele tem que salvar o mundo, então... Bem interessante, já estou bem animada. Vou tentar levantar umas galeras para ler comigo, porque talvez fique mais fácil do que ler sozinha. Mas, mas estou bastante empolgada para esse aqui. Acabei de falar agora há pouco na Octavia Butler e trouxe o livro dela, porque ano passado eu não li nada. Kindred foi meu livro favorito de 2022 e 2023 não li nada dela. Olha só que loucura. Então eu trouxe A Parábola do Semeador, que foi o livro que eu comprei dela, né? Eu li, na verdade, eu comprei A Parábola do Semeador e a sequência, que acho que tá aqui embaixo, não sei se dá pra ver, que é A Parábola dos Talentos. E não li, olha que absurdo. Acho que eu entro, às vezes eu quero tanto ler, eu gosto tanto do autor e eu tipo, ai meu Deus, eu preciso ler mais. E daí eu fico pensando, mas nem tem tantos livros assim, se você ler muito rápido as coisas vão acabar. E daí às vezes eu bloqueio e não li. Mas esse ano eu quero ler pelo menos esse aqui. Talvez, se eu gostar tanto, provavelmente eu vou emendar no segundo pra não perder muito a emoção, né? Mas eu sei que a Parábola do Semeador vai trazer aqui um mundo meio que até meio pós-apocalíptico, vamos dizer assim, depois de uma crise ambiental e financeira, pelo que entendi, o mundo foi pro caralho. E as pessoas meio que estão presas dentro dessas cidades muradas. E daí, só que tem alguma coisa que dá ruim ali e a cidade pega fogo. E a gente vai ter a nossa protagonista, que é a, deixa eu ver se... Lauren? Eu acho que é isso. Lauren. Ela vai sair pelo mundo sozinha aí, tipo, esse mundo que é extremamente perigoso, cheio de coisas que ela não conhece. Então, ai, já tô bem animada. Eu vi que talvez a coisa pode dar uma desandada pra um lado meio religioso, que talvez não seja muito a minha pegada, mas não sei se é bem nesse sentido assim, porque ele fala aqui sobre o nascimento de uma nova fé. Não sei se é nesse sentido, mas é o que teve. É maravilhosa na escrita, então eu acho que ela vai me ganhar, mesmo me desganhando em alguns lugares. Então, é isso aí. Dos mesmos produtores de Os Miseráveis e Amigo Imaginário, temos outro calhamacinho de 800 páginas, mas de um que eu boto bastante fé que a coisa vai dar certo, que é Villette, da Charlotte Brontë. Eu sou apaixonada pelas irmãs Brontë, desde que eu li qualquer coisa delas. Eu acho que o primeiro foi O Morro dos Ventos Uivantes e foi uma leitura extremamente importante, que eu li, não é da Charlotte, né, é da Emily, mas foi no começo da minha vida, nova vida de leitora, desde que eu redescobri que eu gosto muito de ler, e eu fiquei apaixonada, inclusive, ou talvez seja uma releitura aí, não sei se para esse ano, mas para os próximos anos. E Charlotte, né, na sequência eu li, acho que foi Jane Eyre dela, eu fiquei extremamente apaixonada. A Anne não fica pra trás também com Wildfell Hall. Mas, enfim, agora chegou a hora de ler Villette. Eu tenho um pouco de... É a mesma coisa dos outros que eu já comentei. Tem muito poucos livros, né? A Emily só tem um.
A Anne tem mais um e a Charlotte tem mais esse, né, que é Villette e Shirley, digamos assim. Então só tem 3 livros delas, só de 2 irmãs, que eu não li ainda, e só tem isso e acabou. Tem mais um, acho que tem mais um pequeno, na verdade, que é tipo talvez, eu não sei se é um conto ou se é um pouco menor. Mas dá muita dó de ler, porque daí não vai ter mais, entendeu? Só que não tem como, vamos ter que ler, porque é muito gostoso, é muito bom. A Charlotte sempre traz mulheres muito fortes e histórias muito complexas. Eu sei que aqui a gente vai ter uma protagonista que vai se mudar para uma cidadezinha para ser professora de inglês num internato ou algo assim. E ela vai ali começar a pensar da vida dela, né? A dificuldade da mulher lá do século bolinhas que elas viviam. Então, pesado. Está escrito aqui atrás que eu achei muito legal. Se a vida era uma guerra, parecia ser meu destino combatê-la sozinha. Então, os personagens da Charlotte são meio solitários, pelo menos a Jane era uma personagem um pouco solitária no começo da vida. Ai, já tô muito sofrendo e amando esse livro por antecedência. Eu falei mais cedo que Tortarado estava aqui para representar autores nacionais, mas não, tem mais um aqui. Temos o nosso querido Érico Veríssimo com Incidente em Antares. Esse é um livro que eu comprei porque estava numa promoção, mas eu sempre me interessei pela sinopse. Eu tenho muita vontade de ler O Tempo e o Vento, mas estou guardando também para um momento mais oportuno, até porque eu não tenho os livros. Mas Incidente em Antares, então, vai trazer uma história de uma cidadezinha em que os coveiros, se eu não me engano, entram de greve. Eu não sei se é só os coveiros ou a cidade, assim, tá meio de greve. E daí os mortos que estão lá esperando para serem enterrados, eles levantam para cobrar os coveiros de voltarem ao trabalho ou algo assim. Eu sei que é uma puta de uma crítica que foi feita à época. Eu não lembro exatamente que ano que foi escrito. Eu sei que aqui tá dizendo que a história se passa em 1963. Eu não tenho certeza de que ano que foi, mas eu sei que é uma crítica lascada ao governo da época, então provavelmente eu não vou conseguir fazer todos os links sozinha, eu vou ter que pesquisar um pouco e usar alguma coisa de acompanhamento, assim, né, de leitura, mas estou muito animada. Eu já li durante a época da escola, Érico Veríssimo, se eu não me engano, é Olhar os Lírios do Campo, né, que eu acho que é dele, mas eu não lembro nada. Eu lembro que eu gostei, apesar de, assim, a dificuldade de ler na época, mas esse aqui eu tô botando muita fé, e esse aqui também vou angariar pessoas pra ler comigo, porque dá um pouco mais de trabalho, esses um pouquinho mais antigos. Mas, ai, já tô prevendo que também vou morrer de amores pelo Érico. Na sequência, um autor que não aparece por aqui faz um tempinho. Eu li 2 livros dele que eu fiquei 2 ou 3 livros dele que eu fiquei completamente apaixonada e que o Clube Intrínsecos aqui me indicou, né, que foi esse amarelinho, que eu acho que, se eu não me engano, foi, acho que o primeiro livro do clube, se eu não tô enganado, foi, que é o Joe Dicker, com A Verdade sobre o Caso Harry Cabert. Então, eu já li dele... Ai, não vou lembrar o nome do livro. Mas eu já li uns 2 ou 3 livros dele e eu gosto bastante. Ele tem uma pegada, assim, thriller, investigativo, geralmente envolvendo assassinatos, né? Quem morreu, quem fez, quem é culpado. São livros grandinhos dele, não são livros daqueles thrillers de 300 páginas com letra gigante que vai super rápido. Esse aqui tem, então, 560 páginas, não é tão pequenininho. E nessa história a gente vai ter eu sei que ele é um livro polêmico e que divide opiniões, porque vai trazer aqui um protagonista que, se eu não me engano, eu não sei se ele é acusado de pedofilia ou ele se apaixona por uma menina, ou eu não sei o que tem, mas sei que tem um escritor e... um livro que ele escreveu, a personagem principal se baseava numa menina de menor... E a coisa é polêmica. Mas sei que, enfim, já tem até adaptação desse livro, acho que é uma série, se eu não me engano. Então, quero muito ler, porque já faz muito tempo que eu não leio o Joe Dicker. E, se eu não me engano, ele já tem até um livro novo, depois do último que eu li, que acho que é o quarto, 3.3, alguma coisa assim. E tem que pôr em dia os livros que eu deixei pra trás dele, pra conseguir ler logo o que ele lançou também. Então, vamos de Harry Cabert. Na sequência, eu vou trazer um que veio no Intrínsecos, que logo que chegou, todo mundo falava sobre ele. Foi o favorito de muita gente, assim, ou dos favoritos de muita gente do ano que ele saiu. Estou falando de Água Fresca para as Flores, da Valérie Perrin. Tem cara de, talvez, francês, não sei. Tem cara. Esse aqui veio no Clube Intrínsecos, né? E veio no ano que eu parei de assinar. Então, ele veio uns meses ali depois que eu parei de assinar. E quando eu descobri que o clube ia acabar, né? Esse aqui, eu acabei assinando e comprando o resto das caixinhas só pra ter a coleção completa. E também pra ter acesso aos livros que eu tinha perdido, né?
E esse daqui era com certeza, de todos os que veio depois, é o que eu mais tenho vontade de ler. De novo, quando eu tenho muita vontade de ler, eu acabo deixando, vou deixar depois, vou ler os outros antes. E nessa história eu sei que a gente vai ter o que eu sei sobre ela. A gente tem uma personagem principal que ela é coveira de um cemitério e a gente vai ter acesso a histórias das pessoas que vão ali naquele cemitério, que estão passando por um momento difícil, talvez. Eu não sei, sei que é uma história extremamente emocionante, bonita, linda, tocante, que eu já considero paca sem nem ter lido. É isso. Tem 480 páginas, então não é um livro muito pequeno, mas eu imagino que se eu me apaixonar, vai ser uma leitura super rápida. Então, está aqui na minha lista. Pra me ajudar aí, porque nem só de calhamaços é feita a vida, eu trouxe um curtinho aqui, tipo uma novela quase, né? Com 90 páginas, O Chamado Selvagem, do Jack London. Esse é um livro que eu sempre fiquei muito interessada no Jack London, porque se eu não me engano ele é tipo meio que um autor bem clássico estadunidense, se eu não me engano, se eu não tô falando merda, mas eu acho que John nasceu, isso, na Califórnia, em São Francisco. Eu sei que ele é bem comentado nos Estados Unidos, mas ele não é, acho que tão famoso aqui por aqui, assim, dos clássicos famosos da população, assim. Talvez o pessoal gosta mais de clássicos, óbvio. Mas então, é o que me chamou muita atenção sobre essa história, porque ela é contada do ponto de vista de um cachorro mesmo. Então a gente tem aqui como é o nome dele? O Buck, que ele é metade São Bernardo, metade pastor escocês. E ele vai acabar ali fugindo, tendo que fugir da fazenda que ele vive, e ele vai para um lugar extremamente gelado. Aqui, né, dá pra ver que tem cachorro na neve aqui. Então, ele vai ter que se reinventar como cachorro e ele vai acabar encontrando uma pessoa ali que ele vai poder confiar, né? E eu achei muito interessante o plot. Eu já vi pessoas que leram que gostam muito dessa história. E eu tô muito interessada pra saber como é ler um livro do ponto de vista de um cachorro. E também porque é um livro um pouquinho, né, menor do que aqueles monte de calhamaço que eu coloquei nessa lista. Então, já tô animada. E por último, mas não menos importante, um livro aqui de não ficção, de uma mulher que eu já não li nada dela, mas também já admiro muito, que é, lá vamos nós, a Stevlana Svetlana Alexievich, talvez algo assim. A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Essa autora aqui, ela já foi ganhadora do Nobel de Literatura, se eu não me engano. Chama Nobel de Literatura? Eu acho que sim. Não sei também. Agora já me confundi. E ela escreveu Vozes de Chernobyl, que deu origem à série, né? Chernobyl, que foi maravilhosa. Eu não li dela, então ela tem vários livros de não ficção, assim, relacionados principalmente a guerras e acontecimentos históricos, e geralmente muitos deles do ponto de vista das mulheres. E esse livro aqui eu já li, só a introdução dele ele já me deu um murro na cara, porque vai falar o quê? Sobre as mulheres que lutaram na guerra e que não são mencionadas, né? Claro, não são maioria, né? São uma grande minoria, mas de talvez não tão minorias assim, porque tem números muito significativos. E aqui em especial, se eu não me engano, ela vai focar um pouco mais ali na União Soviética, que tiveram ali, eu não sei os termos de guerra, mas sei lá, pelotões inteiros de mulheres ali que fizeram muita coisa. E é muito interessante. E toda a dificuldade na guerra, você estar na guerra, que já é uma coisa muito maneira, né? Sendo mulher. Então, vai ser aquela coisa pesada, difícil, complicada, mas que eu gosto muito. Então, vai ser emocionante, eu acredito, e provavelmente revoltante em algumas partes. Mas achei que valia a pena trazer um não ficção, ainda mais escrito por uma mulher. Então, é isso aí. Então, galera, por hora é isso. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Eu trouxe minhas possíveis leituras de 2024. Vamos ver se vai rolar mesmo. Espero que role, porque estou bem animada para ler todos eles. Vou trazer aqui, provavelmente, nas próximas semanas, um vídeo comentando sobre a minha lista do 30 antes dos 30. Vocês vão ver que a coisa não deu tão certo, mas também não deu tão ruim. Mas não deu muito certo e eu continuo fazendo isso porque... é isso, né? A vida do leitor é isso. Prometer, cumprir às vezes não, mas a gente segue prometendo. Então tá, obrigada por assistir o vídeo até aqui. Deixa aqui embaixo se você já leu algum desses livros e a gente se vê então no próximo vídeo.